Fala, amigos cartoleiros, tudo bem com vocês? Mais uma rodada aí que se inicia neste final de semana, rodada 25, o Campeonato Brasileiro pegando fogo, no Cartola não é diferente. Prova disso, né, é que a última rodada foi decepcionante pra gente no Cartola, né? Nosso time principal da página fez apenas 50 pontos, foi muito ruim, né? E antes da gente falar dessa rodada que começa nesse sábado às 5 da tarde, com o mercado fechando às 3, a gente vai fazer um resumo da última rodada para a gente fazer meio que uma reflexão. O que deu certo, o que não deu certo, quem decepcionou, quem foi muito bem, tá certo? Então, vamos começar falando dos jogadores que foram muito bem nessa última rodada, nessa última rodada do meio de semana. O Gil, zagueiro do Corinthians, foi o maior pontuador da rodada. Ele estava entre as nossas dicas, então foi um acerto aqui da página. Eu me lembro de ter dito para vocês, né, que entre Gil e Manuel, nas rodadas anteriores, o Gil vinha pontuando mais que o Manuel. Isso acabou se refletindo. Mesmo o Corinthians sem saldo, o Gil mitou na rodada, fez 18,7 pontos, fez um gol, deu uma assistência e foi o grande craque da rodada 24, né? O Wellington Paulista foi outro jogador que realmente fez aquilo que a gente esperava que ele fizesse. Fez 2 gols, fez valer a lei do ex contra a Chapecoense. O Fortaleza ganhou por 2-0 os 2 gols dele. Mesmo assim, com 2 gols, que vale 8 com 8 dá 16. Ele fez 13,9, tomou cartão amarelo, cometeu algumas faltas. Enfim, não é um jogador de cartola. Mesmo assim, quem colocou ele não vai reclamar. Com certeza está muito satisfeito, né? Pedro Jeromel, outro jogador que fez o que a gente esperava dele nessa rodada. Voltou de lesão, foi titular, o Grêmio perdeu o saldo de gol, mas o Jeromel fez gol e fez 11,2 pontos, foi muito bem aí o Jeromel, o Jeromito. E o Carlinhos, do Fortaleza, foi outro jogador indicado aqui pela página. É claro, o Jeromel e o Wellington Paulista também foram indicados, mas o Carlinhos foi um jogador indicado aqui pela página, lá no nosso Instagram, e você viu que ele fez valer aquilo que se esperava dele. Em casa contra a Chapecoense, saldo mantido e 10,1 pontos somados aí o lateral esquerdo do Fortaleza, tá certo? E vamos falar agora dos jogadores que foram mal, né? Que não fizeram aquilo que a gente esperava. Entre eles a gente cita 2 jogadores do Flamengo. Tiveram vários que não imitaram tanto. A gente pode falar do Bruno Henrique, a gente pode falar do Gerson, mas a gente resolveu destacar aqui o Diego Alves, que tomou o gol do Atlético Mineiro, não fez mais nenhuma defesa, fez -2, a gente esperava que ele fosse trabalhar um pouco mais, né? Porque, por mais que o Atlético não esteja num bom momento, é um time perigoso, é um time forte, com bons jogadores, né? E o Diego Alves aí decepcionou, assim como o Everton Ribeiro, que vinha de pontuações muito boas, mesmo sem gol e sem assistência. Mais uma vez ele não fez gol e não deu assistência, mas ele fez apenas 0,6 pontos. O Everton Ribeiro ele tem um problema até certo ponto grave, né? Ele erra muitos passes, e não é passe lateral. Ele tenta muitos lançamentos e, obviamente, nem todos dão certo. Então acaba computando 3, 4, 5, até 6 passes errados por jogo. Porque ele tenta uns passes mais difíceis, né? Não é aquele jogador que vai terminar sem nenhum passe errado no jogo, mas faz só passe lateral pro cara que está do lado dele, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco a pontuação dele no Cartola. Nessa partida ele realmente não jogou tão bem também, não foi só a pontuação dele que não foi boa não. E outros 2 jogadores que a gente destaca é o Fagner e o Cássio do Corinthians, também foram mal na rodada. O Fagner, que era, na minha opinião, uma das unanimidades da rodada para lateral, fez apenas -1,4 pontos, e o Cássio fez -1,3 pontos. Os 2 não tiveram saldo. O Cássio tomou 2 gols do time do Atlético Paranaense e por isso não foi bem na rodada, tá certo? E agora a gente vai montar então a nossa base do nosso time principal para essa rodada número 25. A gente vai mostrar para vocês quem que a gente vai colocar de início aqui no nosso time. E a gente começa colocando o Tadeu, o goleiro do Goiás, que está em ótima fase. Na última rodada, mesmo tomando 3 gols, fez defesas difíceis, fez 3 pontos. Não foi tão bem, é claro, como a gente esperava, já que o Goiás vinha em ótima fase, o Botafogo vinha muito mal. Mesmo assim, ele foi muito bem. Ele vem de rodadas muito boas, né? Então ele fez esses 3 na última, ele fez 17 na outra rodada contra o Ceará. Então ele vem mantendo aí uma boa média aí o goleiro Tadeu, tá certo? Vamos agora para os laterais. Laterais a gente vai colocar o Marcos Rocha, lateral do Palmeiras, excelente jogador para essa rodada. Unanimidade, até eu diria, olha só,
Contra o Santos na última rodada, ele fez 5,50, perdendo o jogo. Então, lateral bastante regular. E o outro lateral que a gente vai colocar, com bastante dúvida, para falar a verdade, é o Nino Paraíba, do Bahia, contra o Fluminense. Ele também está em ótima fase. Olha só, as últimas pontuações dele: 9,30, 8,60, 13,90, 5,60. Então, ele tem imitado bastante nas últimas rodadas. A gente vai acreditar no Nino Paraíba, tá certo? Vamos para os zagueiros. Na zaga, a gente vai colocar o Jeromel, mesmo fora de casa, contra o Atlético Mineiro, pensando na regularidade desse jogador. E o Vitor Cuesta, do Inter, também pensando na regularidade, apesar de ser um jogo bem equilibrado contra a equipe do Santos, né? Vamos para o meio de campo. No meio de campo tá difícil essa rodada, é uma rodada muito difícil. A gente vai começar acreditando no Thiago Galhardo. É verdade, faz tempo que ele não vai bem, desde essa rodada aqui, número 14, quando ele fez 3 gols, né, contra a Chapecoense, fez 24,70. Faz muito tempo que ele não faz gol, ele perdeu um pênalti na rodada retrasada, jogando em casa contra o Goiás, né? Então é um jogador que não vem bem, mas a gente vai acreditar nele. A gente vai acreditar também no Patrick do Inter, outro jogador muito regular. E a gente vai também colocar o Alisson do Grêmio, também acreditando na regularidade da equipe do Grêmio. Claro, lembrando que o Alisson decepcionou bastante na última rodada, mas a gente vai acreditar nele sim, tá certo? Olha aí a nossa prévia do time por enquanto. E vamos pro ataque. Dudu não pode faltar no time, com certeza, é uma unanimidade. Luan é outro bom jogador para essa rodada, a gente acredita nele, mais ou menos no caso que aconteceu aí, que eu falei agora, do Alisson. E o Michael do Goiás é outro jogador que a gente vai colocar nessa nossa prévia. No banco de reservas, a gente vai colocar o seguinte treinador. Nós vamos colocar o Mano Menezes, tá certo? Então, essa aqui é a nossa prévia do time para a rodada. As alterações, se acontecerem, se a gente mudar de ideia com relação a alguns jogadores, você vai ver esse time postado lá no nosso Instagram, tá bom? Então, @cartoleirosfcexpert no Instagram, você não vai perder a atualização desse time aqui. Esse é o esboço feito nessa sexta-feira. No sábado, às 3 horas, fecha o mercado, tá certo? E a gente espera que você tenha uma ótima rodada, tá bom? Continue acompanhando aqui os nossos vídeos no YouTube, continue acompanhando também a nossa página no Instagram. E antes que eu me esqueça, eu já estava esquecendo, hein? Antes da gente poder salvar o time, o capitão, a gente vai colocar o Dudu, tá certo? Então vamos salvar aí a escalação, time salvo. Essa é a nossa base. Então, gente, Tadeu, Nino Paraíba, Vitor Cuesta, Pedro Jeromel e Marcos Rocha, Thiago Galhardo, Alisson e Patrick, Dudu capitão, Michael e Luan, com o técnico Mano Menezes.